Minha cunhada jurou que acabaria comigo. Ela deixou uma bolsa cheia de joias roubadas no meu carro para me incriminar, mas não sabia que eu tinha instalado uma câmera no painel. A gravação destruiu o plano dela para sempre. O dia começou como qualquer outro. Cheguei ao trabalho com um café na mão, me preparando mentalmente para mais um longo dia no escritório. O barulho das conversas e dos telefones tocando preenchia o ambiente enquanto todo mundo se acomodava em suas rotinas. Nada parecia estranho, até que eles entraram. Um grupo de policiais uniformizados atravessou o escritório, e o silêncio tomou conta do lugar. As pessoas se viraram para olhar, surpresas. Meu estômago se apertou, e o medo tomou conta de mim. Você é Emily Carter? Perguntou um dos policiais, com uma voz firme. Mal tive tempo de acenar com a cabeça antes que ele continuasse. Você está presa por furto qualificado. Coloque as mãos onde possamos ver. Por um instante, achei que tinha ouvido errado. Meu coração disparou, e meu corpo ficou paralisado. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Eu senti os olhares sobre mim, queimando minha pele. Isso deve ser um engano. Gaguejei, quase sem voz. Eu não fiz nada. Mas eles não estavam ouvindo. Um dos policiais puxou um par de algemas e, antes que eu pudesse reagir, senti o metal frio prender meus pulsos. O som do clique ecoou nos meus ouvidos. Emily. Meu chefe, Daniel, deu um passo à frente, tão chocado quanto eu. O que está acontecendo? Eu não sei. Engasguei, com a visão ficando turva. O pânico tomou conta de mim enquanto me virava para os policiais. Por favor, isso deve ser um engano. Senhora, você tem o direito de... Você tem o direito de permanecer em silêncio. O policial começou a dizer enquanto me levavam para a saída. Ao meu redor, meus colegas de trabalho sussurravam. Alguns se inclinavam para ver melhor. No meio da confusão, avistei Karen, a fofoqueira do escritório, já pegando o telefone. Com certeza, ia espalhar a notícia o mais rápido possível. Isso não podia estar acontecendo. Era uma pegadinha, uma brincadeira de mau gosto. Mas não era. Enquanto me arrastavam pelo escritório, meus olhos corriam de um lado para o outro, procurando alguém que pudesse me ajudar. No impulso, tateei o bolso e apertei o botão de descagem rápida para ligar para meu marido, Ryan. Ele atendeu no primeiro toque. Ryan. Ofeguei, minha voz tremendo. Eu estou sendo presa. Você precisa vir. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, um dos policiais arrancou o telefone da minha mão. Você pode fazer sua ligação na delegacia, disse ele, encerrando a chamada com um simples toque. Olhei horrorizada. O que estava acontecendo? Do que eu estava sendo acusada? O caminho até a delegacia foi um borrão. O mundo passava rápido pela janela do carro, mas, ao mesmo tempo, o tempo parecia se arrastar. Minhas mãos, ainda algemadas, estavam rígidas no meu colo. Eu tentava entender o caos que se desenrolava ao meu redor. Quando chegamos, fui levada por corredores cinzentos e colocada em uma pequena sala de interrogatório. As paredes eram vazias, exceto por um espelho que, eu sabia, escondia pessoas observando do outro lado. No meio da sala, uma única mesa de metal. 2 cadeiras, uma de cada lado. Eu me sentei. Esperei. E o tempo parecia não passar. Parece que esperei uma eternidade antes que a porta finalmente se abrisse com um rangido. 2 detetives entraram. Suas expressões eram difíceis de decifrar. Um deles, um homem de meia-idade com olhos azuis penetrantes, colocou uma pasta de papel pardo na mesa e se sentou na cadeira à minha frente. Emily Carter, disse ele, como se estivesse confirmando minha existência. Você sabe por que está aqui? Engoli em seco. Minha garganta estava seca. Não. Sussurrei. Eu não sei. Ele abriu a pasta. Dentro, havia fotos. Meu estômago se revirou. Eram fotos de joias. Peças caras, elegantes, claramente valiosas. Colares, pulseiras, brincos. Esses itens, continuou o detetive, foram relatados como roubados há 2 dias da Carter Family Estate. Eles foram encontrados no seu carro esta manhã. Minha mente travou. Meu carro? O quê? Não, isso não era possível. Eu não roubei nada. Minha voz falhou. O segundo detetive, uma mulher de rabo de cavalo preso, se inclinou para frente. Então,
Como você explica isso? Ela empurrou outra foto na minha direção. Dessa vez, era uma mochila preta aberta, cheia de joias. Estava bem no porta-malas do meu carro. Eu não sei. Engasguei, balançando a cabeça. Isso não é meu. Eu nem tenho uma mochila dessas. O detetive estreitou os olhos. Você espera que acreditemos que outra pessoa colocou isso lá? Cerrei os punhos. Minha mente trabalhava rápido. Era exatamente isso que tinha acontecido. Alguém tinha me incriminado. E eu já tinha um pressentimento horrível de quem era. A porta se abriu novamente. Minha respiração travou na garganta. Olivia. Minha cunhada. A expressão dela era perfeitamente ensaiada, cheia de preocupação falsa. Ela usava um casaco caro e elegante, seu longo cabelo castanho cacheado com perfeição. Suas feições delicadas estavam moldadas em uma máscara de simpatia. Emily. Sussurrou, sua voz carregada de falsa tristeza enquanto corria para o meu lado. Vim assim que soube. Você está bem? Eu olhei para ela. Não me mexi. Não falei. Apenas observei enquanto ela mentia na minha cara. Oh, detetives! Ela se virou para eles, balançando a cabeça. Deve haver algum engano. Emily não é uma ladra. Minhas entranhas se reviraram. Ela estava debochando de mim. Ela era a razão de eu estar aqui e, mesmo assim, teve a ousadia de agir como se fosse uma parente preocupada. Só temos algumas perguntas para ela, respondeu o detetive, em um tom neutro. Olivia assentiu. Claro, perguntem o que precisarem. Então, ela se virou para mim, se inclinando levemente e abaixando a voz. Não se preocupe. Murmurou, roçando a mão no meu pulso em um gesto falso de conforto. Eu vou falar com Ryan. Nós vamos resolver isso. Ryan. Uma nova onda de pânico tomou conta de mim. Me virei para os detetives. Posso fazer minha ligação agora? Minha voz saiu estranha, desesperada. A mulher assentiu. Vá em frente. Eles me devolveram o telefone. Com dedos trêmulos, disquei o número de Ryan. Ele não atendeu. Tentei de novo. Correio de voz. Minha garganta apertou. Onde ele estava? Por que não estava atendendo? Coloquei o telefone de lado, minhas mãos se fechando em punhos. Eu estava sozinha. E quando olhei de novo para Olivia. Olivia sorriu de leve, como se não tivesse acabado de orquestrar todo esse pesadelo. Foi aí que a verdade bateu de vez. Isso não foi um acidente. Isso não foi um mal-entendido. Foi uma armadilha. E Olivia tinha acabado de cometer seu maior erro. Eu estava sentada naquela sala fria e sem vida. O ar ainda carregava a falsa simpatia dela, como uma nuvem venenosa. Minhas mãos, agora livres das algemas, tremiam um pouco quando as fechei em punhos. Ela armou para mim. Essa percepção não só doía, mas me enchia de raiva. E o pior. Ela estava gostando de cada segundo. Eu estava na família Carter há tempo suficiente para saber que Olivia vivia de enganação. Ela não só contava mentiras. Ela amava mentir. Como uma artista, pintava a si mesma como a eterna vítima, enquanto destruía os outros ao seu redor. Mas isso era um nível de crueldade que nem eu esperava dela. E o brilho nos olhos dela deixava tudo ainda mais claro. Ela estava se divertindo. Ela sempre adorou o caos. Mas dessa vez, jogou sua cartada cedo demais. Olivia sempre foi um problema, muito antes de eu entrar para a família. Meu marido, Ryan, sempre arrumava desculpas para ela. Ela é incompreendida. Ela teve uma infância difícil. Ela só precisa de amor. Mas eu sabia a verdade. O passado dela falava por si só. Sempre houve histórias sussurradas, mas nunca discutidas abertamente. Dinheiro desaparecido. Joias sumidas. Eventos estranhos dentro da casa dos Carter. E, de algum jeito, por mais suspeita que fosse a situação, Olivia nunca era culpada. Os pais de Ryan, Margaret, Richard e Margaret Carter sempre faziam vista grossa. Eles ignoravam qualquer acusação contra Olivia, como se fossem apenas erros bobos ou, pior, mentiras de pessoas invejosas. Lembro quando minha sogra perdeu a aliança de casamento, uma joia de família passada por gerações. Foi um verdadeiro caos.
Os empregados foram interrogados. A casa virou de cabeça para baixo. Acusações foram feitas. Olivia estava hospedada com eles na época, mas ninguém nem cogitou questioná-la. Uma semana depois, o anel apareceu do nada, enfiado no bolso do avental de uma das empregadas. Ela foi demitida na hora. Sempre me perguntei se Olivia não teria armado tudo. E depois teve o caso da Jéssica, a ex-melhor amiga dela. Jéssica confiou a Olivia uma pulseira de família, cheia de diamantes. Pouco tempo depois, a pulseira sumiu. A polícia foi chamada, mas Olivia virou o jogo. Fez todo mundo acreditar que Jéssica era paranoica, instável, e que provavelmente tinha perdido a joia sozinha. Nenhuma acusação foi registrada. Jéssica, humilhada, saiu da cidade. E alguns meses depois, Olivia apareceu em uma festa usando uma pulseira assustadoramente parecida com a que Jéssica tinha perdido. A história se repetia. Sempre terminava do mesmo jeito. Olivia saiu ilesa e outra pessoa levava a culpa. E agora, essa pessoa era eu. Desde que me casei com Ryan, sempre me senti uma estranha na família. Não era uma hostilidade aberta. Pelo menos, não no começo. Eram exclusões sutis. Sorrisos falsos. Piadas internas. Eu nunca fiz parte de verdade. Nas reuniões de família, Olivia era a filha perfeita. E eu? Eu era só a esposa do Ryan. Não uma filha. Não parte da família de verdade. Apenas um acessório dele. Mas eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Fiz de tudo para agradar. Fui nos eventos de caridade, sorri e conversei com as amigas falsas da Margarete. Até engoli seco quando Olivia fazia piadinhas sobre minha origem de classe média. Mas nunca foi o suficiente. Margarete sempre protegia Olivia, não importava o que ela fizesse. Não importava o quão imprudente, irresponsável ou cruel ela fosse. E Ryan? Ele fazia o mesmo. Agora, quando Olivia armou para mim e me incriminou por um crime que eu não cometi, eles nem pensaram duas vezes antes de acreditar nela. Fui ingênua em achar que me defenderiam. Os sinais sempre estiveram ali. Uma semana antes da minha prisão, pequenas coisas começaram a sumir da minha casa. Nada grande. Só o suficiente para me fazer duvidar de mim mesma. Um par de brincos que eu jurava ter deixado no criado mudo, sumiu. Uma pulseira desapareceu da minha caixa de joias, só para reaparecer dias depois no porta-copos do meu carro. No começo, achei que era distração minha. Mas então vieram os arranhões na porta do meu carro. Marcas profundas, feitas de propósito. Rai ignorou, disse que devia ter sido algum motorista desastrado no estacionamento. Mas algo não parecia certo. E depois teve a mudança repentina de Olivia. De repente, ela ficou gentil comigo. E Olivia nunca foi calorosa comigo antes. Mas alguns dias antes da minha prisão, Olivia mudou. Ela começou a ligar para saber como eu estava, oferecer ajuda com recados. No começo, achei que era só uma das fases dela. Aqueles raros momentos em que fingia ser doce e prestativa. Mas agora eu sabia. Ela estava preparando a armadilha. A única razão pela qual eu tinha instalado uma câmera escondida no painel do carro era por causa dos arranhões estranhos. Nunca imaginei que isso seria o que me salvaria. Depois que fui libertada sob fiança, minha cabeça não parava. Os objetos sumidos. As coisas que não faziam sentido. Foi aí que me lembrei, minha câmera de painel estava ligada naquela noite. Meu coração disparou. Corri para casa, abri o laptop com as mãos tremendo e apertei o play. E lá estava ela. Olivia. Clara como o dia. Vestindo seu casaco caro e saltos altos, entrando no meu carro como se já tivesse feito isso 1000 vezes. Ela se moveu com calma, sem pressa. Colocou uma mochila preta no meu porta-malas, fechou com cuidado, olhou ao redor e foi embora. Como se nada tivesse acontecido. Meu estômago revirou. Ela fez isso antes. Muitas vezes. Comigo. Com outras pessoas. E sempre saía impune. Mas dessa vez, não. Eu assisti a gravação de novo, memorizando cada detalhe. E então, fiz algo que Olivia nunca esperaria. Não fui direto para a polícia. Antes de entregá-la, eu ia garantir que ela se arrependesse disso pelo resto da vida. Porque Olivia passou a vida toda jogando a culpa nos outros.
Dessa vez, eu ia incriminar ela. E não era só limpar meu nome. Eu ia destruir o dela. Sentei na cama, a luz fria do laptop iluminando meu rosto enquanto eu assistia à gravação de novo. O rosto de Olivia, a expressão presunçosa enquanto colocava a bolsa cheia de joias roubadas no meu porta-malas. Isso estava gravado na minha mente. Eu poderia ter ido direto à polícia. Poderia ter entregado a gravação e acabado com isso ali mesmo. Mas não. Isso seria fácil demais. Ela precisava sentir as paredes se fechando sobre ela. Precisava se desesperar, assim como eu me desesperei. Fechei o laptop e respirei fundo. Não ia me apressar. Ia esperar. Observar. Ia deixar Olivia acreditar que tinha vencido. Porque se tem uma coisa que eu sabia sobre ela, é que ela sempre exagerava. Na manhã seguinte, fiz algo que doeu como engolir vivo. Liguei para Olivia. Ela atendeu no primeiro toque. Sua voz doce, fingida. Emily. Meu Deus, você está bem? Cerrei os dentes. Eu não sei. Sussurrei, forçando minha voz a tremer. O Ryan não retorna minhas ligações. Seus pais nem olham para mim. Eu não sei o que fazer. Houve um pequeno suspiro do outro lado da linha. De satisfação. Eu sei, querida, é uma bagunça. Mas você precisa ser forte. Ela fingia se importar. Mas eu ouvi a vitória na voz dela. Ela achava que tinha me quebrado. Eu simplesmente não entendo como isso aconteceu. Continuei, parecendo frágil. A polícia disse que as joias estavam no meu carro, mas eu nunca as coloquei lá. Olivia, eu sinto como se alguém tivesse armado para mim. O silêncio do outro lado foi diferente. Mais afiado. Emily. Ela disse devagar. Você não está sugerindo que alguém te incriminou, está? A voz dela era calma, mas havia algo por baixo. Um aviso. Soltei um suspiro trêmulo. Não. Não, claro que não. Engoli em seco. Eu só. Deus, eu não sei. Sinto que estou enlouquecendo. Ela riu baixinho. Oh, querida. Você só precisa descansar. Fique quieta por um tempo. Isso tudo vai passar. Fechei os olhos, segurando o telefone com força. Obrigada, Olivia. Não sei o que faria sem você. Ela suspirou, satisfeita, como um predador se acomodando na toca. Para isso que serve a família. Ela não fazia ideia de que, na semana seguinte, eu ia acabar com ela. Fiz minha parte. Evitei ligações, fiquei na minha e deixei os rumores se espalharem. Dava para sentir a mudança no ar. As pessoas da família de Ryan começaram a cochichar. Sobre mim. Com pena de mim. E, principalmente, começando a duvidar de Olivia. Mas ela amava o caos. Passou a aparecer ainda mais nas reuniões de família, bancando a cunhada preocupada. Balançava a cabeça, suspirava, alimentava as fofocas. Ela está devastada. Ouvi Olivia dizendo num evento de caridade. Nem sai mais de casa. É tão triste. Outra voz, mais baixa, hesitante. Você acha que ela fez isso mesmo? E então veio a pausa. Perfeita. Calculada. Ai, eu já não sei de mais nada. Disse Olivia, com um tom de pesar falso. E assim, ela plantou a semente. Deixei. Porque quanto mais alto ela subia, mais forte seria a queda. Mas Olivia não queria só arruinar minha reputação. Ela queria me destruir completamente. E como sempre, não conseguiu se conter. Começou com pequenas coisas. Uma denúncia anônima para o meu trabalho, insinuando que eu tinha histórico de roubo. Meus chefes ignoraram. Mas eu documentei tudo. Depois, um e-mail misterioso para Ryan, de uma conta descartável. O e-mail sugeria que eu estava escondendo coisas de Ryan. Mas eu já sabia o que fazer. Imprimi o e-mail. Rastreei a origem. O remetente? O próprio laptop de Olivia. E então veio o golpe final. Outro roubo forjado. Uma manhã, encontrei um envelope empurrado por baixo da porta do meu apartamento. Dentro dele? Um colar de ouro. Olivia nem tentava mais disfarçar. Ela queria que eu fosse presa de novo. Foi nesse momento que soube.
Era hora. O jantar de ensaio do casamento de Olivia seria o evento do ano. Uma festa extravagante, cheia de gente rica e influente. Lustres brilhantes, champanhe caro, sussurros de poder. O noivo, Daniel Whitmore, vinha de uma família tradicional. Do tipo que valoriza a imagem acima de tudo. E Olivia tinha feito o papel direitinho. A noiva perfeita. Equilibrada. Impecável. Mas eu ia garantir que, quando ela caísse com força. E eu tinha um plano. Cheguei ao local vestida com elegância discreta. Um vestido preto simples. Sem joias. Sem exageros. Apenas uma presença silenciosa numa sala barulhenta. As pessoas notaram. Senti os olhares. Ouvi os sussurros. O que ela está fazendo aqui? Por que Olivia a convidaria? Eles achavam que eu estava ali para implorar por perdão. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Esperei o momento certo. Quando todos estavam sentados. Taças de champanhe na mão. O salão de baile vibrando com risadas. Olivia brilhava. Lá no alto da sala. Absorvendo toda a admiração. Foi então que me levantei. O salão ficou em silêncio. E eu sorri. Me virei para Olivia, minha voz firme. Eu queria dizer algo, mas ela me olhou primeiro. Os lábios se curvando num sorriso cruel. Emily, querida. Esta não é realmente a hora. Ah, mas é sim, respondi, puxando um pequeno controle remoto da minha bolsa. Com um clique, a tela do projetor iluminou o salão. E então? A filmagem começou. Olivia. Entrando furtivamente no meu carro. Olivia. Colocando as joias roubadas no porta-malas. Olivia. Saindo como se nada tivesse acontecido. A sala explodiu. O noivo dela congelou. O rosto perdendo toda a cor. Suspiros. Murmúrios. Choque. E eu só observei. Observei enquanto o mundo de Olivia desmoronava. Quando ela se virou para mim, o rosto contorcido de ódio, eu apenas me inclinei e sussurrei. Checkmate. Olivia passou a vida inteira jogando. Mas, dessa vez, ela perdeu. O salão inteiro ficou em silêncio. Era como se o próprio tempo tivesse congelado. O burburinho das conversas. O tilintar das taças de champanhe. A música suave da orquestra. Tudo parou. Na tela enorme atrás de mim, a filmagem continuava. O carimbo de segurança piscando no canto. Olivia, sempre com seu casaco de grife, abrindo a porta do meu carro. Olivia, cuidadosamente colocando a mochila preta no porta-malas. Olivia, saindo como se nada tivesse acontecido. Me virei para a multidão. Todos os olhares estavam nela agora. O noivo, Daniel, estava imóvel. O rosto pálido, os olhos fixos na tela. Seus pais, sentados na mesa principal, pareciam petrificados. E Olivia? Olivia finalmente percebeu que o jogo tinha acabado. Na mesa principal, Margaret e Richard pareciam ter sido atingidos por um trem. Os pais de Olivia estavam congelados em seus assentos. Os dedos apertavam os copos com tanta força que pareciam querer quebrá-los. Mas, ninguém disse nada. Eu esperei. Esperei pelo momento em que Olivia finalmente entenderia o que estava acontecendo. E então, aconteceu. Ela riu. Foi uma risada aguda, forçada, alta demais. Um som quebradiço, quase histérico, que fez o silêncio no salão parecer ainda mais pesado. Ah, por favor. Ela zombou, jogando o cabelo para trás. Você realmente vai fazer isso? Vai exibir filmagens editadas só para me envergonhar no meu próprio ensaio de casamento? Eu encarei Olivia. Ela estava realmente negando? Antes que eu pudesse responder, Daniel finalmente falou. Que diabos é isso, Olivia? A voz dele estava tensa. Trêmula. E mais baixa do que eu esperava. Olivia se virou para ele, sua expressão mudando instantaneamente para uma de falsa mágoa. Daniel, querido. Isso é ridículo. Ela apontou para a tela. Isso é falso. É só a Emily tentando arruinar a minha noite porque ela está amarga por ter sido pega roubando. Quase admirei a audácia dela. Quase.
Dei um passo à frente, meus saltos ecoando no chão polido. Falso. Soltei uma risada baixa. Você está dizendo que as filmagens de segurança são falsas? Olivia não respondeu. Você devia ter sido mais cuidadosa, continuei. Os carimbos de horário não mentem. A câmera não mente. Os olhos de Daniel piscaram entre a tela e Olivia. A dúvida começou a aparecer no rosto dele. Isso é verdade? Ele perguntou, agora num tom mais baixo. Ela hesitou. Só por um segundo. Mas foi o suficiente. Seus olhos correram para os pais, buscando ajuda. Margarete segurava o braço de Richard com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Mas nenhum dos dois disse uma palavra. E então Daniel se virou. Para Ryan. Meu marido. Ou melhor. O homem que já foi meu marido em tudo, menos no papel, também não disse nada. Pela primeira vez na vida, Olivia não tinha ninguém para limpar a bagunça dela. Sua voz vacilou. Daniel, você realmente vai acreditar nisso? Ela soltou uma risada vazia, tentando pegar na mão dele. Você me conhece. A mandíbula de Daniel ficou tensa, mas ele não se afastou. Ainda não. Não sou eu. Ela implorou, o desespero finalmente surgindo. Eu nunca faria algo assim. Mas agora. A multidão estava sussurrando. Alguém no fundo murmurou. Ela não foi acusada de roubar antes? Sim, aquela ex-amiga dela. Qual é o nome mesmo? Jéssica? Ouvi a mesma coisa. Olivia ouviu também. E, naquele instante, sua máscara começou a rachar. Eu a observei lutar, tentando encontrar uma saída. Mãe. Ela se virou para Margarete, a voz alta e desesperada. Mãe, diz a eles. Margarete abriu a boca. Fechou. E então, soltou um longo suspiro. Acho que você já fez o suficiente, Olivia. E, assim, sua última linha de defesa quebrou. Olivia ficou imóvel por um segundo. E então murmurou, sua voz mudando de repente. Bem, você sabe o que eu fiz, mas não foi minha ideia. Eu levantei uma sobrancelha. Ah, essa eu quero ouvir. Ela se virou para Daniel, segurando o braço dele com força agora. Baby, me escuta. Eu estava sendo chantageada. Ela piscou rápido, como se estivesse tentando forçar lágrimas. Foi por isso que eu fiz isso. Emily me ameaçou. Ela disse que ia contar coisas horríveis sobre mim se eu não a incriminasse. Ryan finalmente falou. Sua voz estava sem emoção. É sério que essa é a melhor desculpa que você consegue inventar? Eu quase ri. Agora, isso estava apenas ficando triste. Daniel olhou para ela por um momento. E então, puxou o braço. Finalmente se afastando. A expressão dele mudou completamente. O olhar de Daniel estava frio agora. O quanto do que você me disse foi mentira. O lábio inferior de Olivia tremeu. Daniel, por favor, não faz isso. Não é o que parece. Eu te amo, eu. Mas ele não estava mais ouvindo. Sem dizer mais nada, Daniel lançou um último olhar para ela longo, cheio de desgosto e então, virou as costas e saiu do salão. Um murmúrio se espalhou pela multidão. Ele foi embora. Eu vi o horror tomando conta do rosto de Olivia. Daniel tinha ido embora. A vida perfeita que ela construiu estava desmoronando. E ela ainda não fazia ideia da pior parte. O silêncio foi interrompido por uma nova voz. Olivia Carter. A multidão se abriu. 2 policiais uniformizados avançaram. O corpo inteiro de Olivia ficou rígido. Um deles ergueu um mandado. Você está presa por falsificação de provas, obstrução da justiça e tentativa de fraude. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Não, não, não. Vocês não podem fazer isso. Eu não fiz nada. O policial segurou seu pulso e começou a algemá-la. Ela se debateu. Não. Isso não está acontecendo. Daniel, por favor, diga a eles para pararem. Ela olhou ao redor, desesperada. Ryan, me ajuda. Mãe. Pai. Fala alguma coisa. Mas ninguém disse nada. Ninguém se moveu.
Eu dei um passo à frente. Apenas o suficiente para sussurrar. Você fez isso consigo mesma. Ela se virou para mim. E então, o desespero se transformou em ódio. Você me arruinou. Ela gritou. Você. Mas suas palavras foram cortadas quando os policiais a puxaram para fora do salão. Fiquei ali, observando as portas se fecharem atrás deles. Os gritos dela sumindo aos poucos. Até que tudo ficou em silêncio. Nada. E então, pela primeira vez em semanas, eu respirei fundo. Estava acabado. Ela finalmente se foi. Naquela noite, Olivia perdeu tudo. Seu noivo foi embora, deixando-a sozinha na frente de uma multidão que antes a admirava. Seus pais, as mesmas pessoas que sempre a protegeram de qualquer consequência, ficaram sentados, paralisados, incapazes de fazer qualquer coisa para ajudá-la dessa vez. E então, a humilhação final. A polícia a levando algemada. Seus gritos desesperados ecoando pelo grande salão. Pela primeira vez na vida, não havia fuga, nem desculpas, nem ninguém para manipular. E pela primeira vez na minha vida, eu estava livre. Na manhã seguinte, Ryan apareceu na minha porta. Eu quase não atendi. Talvez eu devesse ter deixado ele lá, parado, do mesmo jeito que ele me deixou quando eu mais precisei. Mas alguma parte de mim, por curiosidade, talvez por um ponto final, abriu a porta. Ele parecia péssimo. Aquele ar sempre impecável dele estava uma bagunça. Olheiras pesadas, mãos enfiadas nos bolsos, parecendo uma criança pega no flagra. Emily. Sua voz saiu rouca. Podemos conversar? Eu me encostei no batente da porta, cruzando os braços. Sobre o quê, Ryan? Sobre como você me abandonou? Como nunca questionou a Olivia, nem por um segundo? Ele apertou a mandíbula. A culpa estava estampada no rosto dele. Eu estava errado. Soltei uma risada curta, sem humor. Sim, você estava. Eu deveria ter acreditado em você, Ryan admitiu, a voz vacilando um pouco. Eu devia ter enxergado quem ela realmente era. Deus, eu fui tão cego. Fiquei em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Emily, eu sinto sua falta. Sua voz ficou mais suave. Eu quero consertar isso. Encarei ele, firme, inabalável. Ryan, minha voz era calma, mas decidida. Tem coisas que não podem ser consertadas. Foi nesse momento que ele percebeu a verdade que vinha tentando evitar. Eu não voltaria. E eu não me arrependia disso. Naquela tarde, arrumei minhas malas. Não porque fui forçada a sair. Não porque precisava fugir de uma família que nunca me aceitou de verdade. Mas porque eu escolhi ir embora. Eu não precisava mais da aprovação deles. Não precisava das desculpas de Ryan. Nem da polidez forçada de Margaret. Passei anos tentando pertencer a um lugar que nunca foi meu. E eu cansei. Quando saí daquela casa pela última vez, me senti mais leve do que há anos. Isso não era só sobre limpar meu nome. Era sobre reivindicar minha vida. Justiça não era apenas ver Olivia pagar pelos seus erros. Não era vingança. Era liberdade. E quando dei meu primeiro passo rumo ao desconhecido, eu soube de uma coisa. Eu estava finalmente livre.